Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês imagens gentilmente cedidas pela Flazoeiro TV do embarque do Flamengo para Quito, onde nesta terça-feira o Mengão Queridão jogará contra a equipe Liga Deportiva Universitária, a famosa LDU. Numa altitude de 2.850 metros acima do nível do mar, o técnico Felipe Luiz teve que escolher muito bem os jogadores que viajam com a equipe rubro-negra neste domingo para poder deixar aquilo que ele tem de melhor para a Libertadores da América. Vou mostrar para vocês os relacionados da equipe, uma vez que nós temos confirmados os 3 desfalques que eu já havia conversado com vocês hoje pela manhã, e também temos confirmado alguns jogadores que não vinham sendo relacionados para essa partida. O Felipe Luiz precisa de um número grande de jogadores e por isso atletas como Cleiton e o Joshua voltaram a ser relacionados para o treinador rubro-negro. Não é igual jogar no Brasil ou no Rio de Janeiro, onde se um atleta se lesionar durante o treino jogando fora de casa, o Felipe Luiz pode mandar um outro atleta vir rapidamente de avião. Estando em Quito, o melhor é levar o máximo de jogadores disponível possível para não incorrer em problemas de última hora. Vejamos então a lista de relacionados do Flamengo para essa partida que acontece a terça-feira às 19 horas em Quito, no Equador. Vale sempre lembrar, 2.800 metros acima do nível do mar. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, João Alves, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Plata, Rossi e Wesley. Novidade boa com a volta do Cleiton e com o Pedro subindo a serra para ajudar o Flamengo contra a equipe da LDU. Vamos precisar muito da pontaria e do faro de gols do nosso Dom Pedrão. Nação A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que através do número 55992129983 ou através dos links que estão aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado, você pode conseguir aquela grana que você tanto precisa para resolver os seus problemas financeiros. Não dá mole não, faça o que eu tô falando, chama um atendente da Mais Ágil e converse com ele a respeito. Eu te garanto que você vai conseguir essa grana num piscar de dedos. A Mais Ágil eu recomendo, porque na Mais Ágil eu confio. Nação, sabe aquele ditado popular que diz que rubro-negro não tem um dia de paz? Pois é, não tem mesmo não, tá? Um dia atrás do outro acaba aparecendo alguma situação para tirar a nossa tranquilidade. Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre uma saída provável, possível, imaginável do Felipe Luiz. Pode acontecer agora mesmo, tá? Vou contar para vocês direitinho, tintim por tintim, que história é essa. Também quero trazer novidades sobre a lesão do Jorginho. Como vocês sabem, o Flamengo cobiça ter Jorginho para o Super Mundial de Clubes. Aliás, o Flamengo cobiçava ter Jorginho agora, em maio. Mas uma série de eventos que eu já contei para vocês aconteceram e por isso o Jorginho ainda não chegou. Mas ele se lesionou. E hoje a equipe do Arsenal atualizou a imprensa sobre a real situação de Jorginho. Será que ele volta agora, no final do mês? Bom, fica aí até o final do vídeo que eu vou contar tintim por tintim para vocês o que está acontecendo com o Jorginho. Mas antes, eu quero pedir o seu like. Quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. É fundamental você fazer o nosso canal continuar crescendo aqui no YouTube para que a gente possa trazer a verdade, que a gente vem sempre trazendo desde o primeiro dia que eu comecei a falar para você, meu amigo e minha amiga rubro-negro e rubro-negra de todo o Brasil, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Não
custa absolutamente nada para você se inscrever. Você só nos ajuda. E quer nos ajudar mais? Ajude-nos seguindo-nos em nossas redes sociais. Instagram, TikTok, no Facebook. Tá tudo aparecendo aqui embaixo agora para vocês e vai aparecer ao longo de todo o vídeo. Além disso, os links estarão na descrição e no comentário fixado. Nos ajude a conseguir aumentar o nosso número de seguidores nessas redes sociais para a gente ter mais chances no prêmio IBEST de jornalismo esportivo, o qual a gente foi indicado novamente. Estou contando com você para se inscrever, para recomendar amigos e para se inscreverem também nas nossas redes sociais. Estou de olho, quero ver se você vai aparecer por lá. Bom, nação, nesse domingo às 18h30 acontecerão 2 jogos que são fundamentais para o Flamengo. Fluminense e Vitória e Fortaleza e Palmeiras. Esses 2 jogos podem recolocar o Flamengo na tabela de classificação, que por enquanto ainda ordena com o Flamengo na liderança, o Palmeiras na 2ª colocação e o Fluminense na 3ª colocação. Caso o Fluminense e Palmeiras vençam, o Palmeiras assume a 1ª colocação, o Fluminense a 2ª e o Flamengo na 3ª colocação. A diferença de pontos não é tão grande assim. O Flamengo ficaria a 2 pontos da liderança do campeonato e isso não é problema algum, porque é um campeonato de 38 rodadas. Não importa liderar na primeira rodada, importa liderar na última. Já ganhamos o Campeonato Brasileiro liderando apenas a última rodada. É claro que a gente não quer passar esse sufoco, mas estando grudado nos líderes ali, já está de bom tamanho, porque assim como a gente escorregou no empate contra o Vasco, apesar de eu achar que a equipe jogou bem, detalhes ali que fizeram com que a gente não vencesse o jogo. Os outros times também irão tropeçar em algum momento, sem contar que há ainda 2 confrontos diretos com o Palmeiras, 2 confrontos diretos com o Fluminense nesse Brasileirão. Então tá tudo em paz, tudo tranquilo, há uma longa jornada ainda. Por isso, é hora de virar a chave e pensar na Libertadores da América. O técnico Felipe Luiz levou sua equipe para Quito, onde nesta terça-feira enfrentará a LDU. Mas no início do vídeo vocês já viram lá os relacionados, viram que o Cleiton, o Joshua voltaram a ser relacionados pelo Felipe Luiz, o que não quer dizer absolutamente nada. Felipe Luiz precisa de gente para treinar amanhã. Não quer dizer nem que eles vão para o banco de reservas, mas enfim, disso daí nós já falamos. O problema é que a gente não tem um dia de sossego na nossa vida, né? Quando não é uma coisa é outra. Por exemplo, estava tudo arrumadinho para o Flamengo ter o Jorginho em maio. Jorginho empolgado, todo felizão, doido para vir para o Mengão, veio para o Rio de Janeiro com a sua noiva e ficaram encantados pelo Rio. O que acontece? O Arsenal passa pelo Real Madrid, tira o nosso sossego. O Jorginho, obviamente, quer ganhar a sua última Champions League e acaba ficando lá no Arsenal. Aí o Jorginho me joga uma partida boba de Premier League e machuca a costela. O técnico Mikel Arteta deu hoje uma atualização sobre o Jorginho. Ele disse que o caso do Jorginho é muito complexo, que os médicos ainda estão estudando, não há uma previsão de retorno do Jorginho, o que pode significar que ele vai ficar muito mais tempo fora dos gramados do que aquilo que era previsto. Ele já foi falando logo de cara, para as próximas 3 partidas do Arsenal, neca de Pitibiriba de ter Jorginho, mas os médicos ainda não se posicionaram para ele, Mikel Arteta, técnico da equipe, de uma maneira a ele entender quando o Jorginho vai voltar. Até porque, pessoal, machucar a costela não é uma coisa comum, trivial no futebol, não é como romper um ligamento ou quebrar uma perna, por exemplo. É totalmente diferente, alheio do futebol. Provavelmente eles devem estar contando com o apoio até de médicos de fora do clube especializados na situação do Jorginho para poder fazer com que o meia sare. A situação do Jorginho hoje ela é indefinida, mas uma coisa já está certa, ele não fica nos Gunners mais. Houve a reunião entre o empresário do Jorginho, o Andrea Berta, que é o novo diretor técnico de futebol do Arsenal, e ali ficou esclarecido que o Arsenal não vai contar com ele, porque o Arsenal até tinha uma proposta para fazer para o Jorginho, mas era a seguinte, era uma temporada com um salário muito mais abaixo do que ele ganharia hoje, para ficar no banco de reservas, como ele já vem ficando nessa temporada. Para ganhar o que propuseram a ele, ele prefere vir para o Flamengo, ser titular, ganhar título, ser ídolo da torcida rubro-negra. Então, nesse aspecto, por enquanto, o martelo está batido. Quando eu digo por enquanto, porque ninguém sabe como e quando o Jorginho vai retornar. De repente, dependendo da seriedade da coisa, o próprio atleta pode pensar em desistir, abandonar, sei lá.
mas tem muita água para rolar ainda até a chegada de Jorginho. O fato é que enquanto o Arsenal estiver vivo na Champions League, Jorginho não deixará o Arsenal, porque ele quer comemorar o título com os seus amigos. E o Mikel Arteta já disse para todo mundo que queria ouvir que o Jorginho é fundamental para manter o meio ambiente equilibrado. Ele potencializa, com palavras e experiências, aqueles jogadores mais jovens, aqueles jogadores que precisam ainda pegar a experiência por osmose, saber como um outro reagiu para poder reagir também. Então, enquanto os caras seguirem vivos na Champions, o Jorginho seguirá com eles. Por isso, eu torço para o Paris Saint-Germain desesperadamente nos próximos jogos da Champions. Mas tem que ver também como é que vai ficar a questão da lesão do Jorginho. Mudando de pau para cavaco agora, mais uma notícia que tira a tranquilidade da nação rubro-negra, sim. Falei sobre isso na nossa live, falei ontem, antes do jogo do Flamengo começar, nas minhas postagens nas redes sociais, por isso é importante vocês me seguirem nas redes sociais. Rodrigo Caetano voltou a afirmar que não desistiu do Felipe Luiz para treinador da seleção brasileira. O dirigente da CBF disse que avalia alguns nomes entre os brasileiros e também entre treinadores internacionais. Os treinadores internacionais que a CBF está avaliando agora são, nesta ordem, Klopp, ex-treinador do Liverpool, Carlo Ancelotti, que muito em breve vai deixar o Real Madrid, e Jorge Jesus. Nesta ordem. Os treinadores brasileiros, o próprio Rodrigo Caetano disse que está avaliando a contratação do Felipe Luiz. Internamente, Felipe Luiz deixou o Flamengo tranquilo sobre a impossibilidade de deixar o clube rubro-negro nessa temporada para seguir para a seleção brasileira. Mas eu sempre disse para vocês, uma coisa é ele garantir que não quer determinada situação sem ela se apresentar para ele. Depois de uma reunião, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Felipe Luiz já começou a sentir o gostinho amargo das críticas da nação rubro-negra. Já não é mais 100% da torcida que aceita de bom grado o seu trabalho. Apesar de ser um percentual muito grande, ele vem sofrendo muitas críticas e desaprovação em algumas situações de jogo pela torcida rubro-negra. Então ele já viu que nem tudo serão flores. E cavalo selado, às vezes, passa uma vez só. Eu estava conversando com um dirigente rubro-negro ainda agorinha, não tem nem meia hora, tá? E ele estava me falando que o receio do Flamengo é acontecer com o Felipe Luiz o que aconteceu com o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho, enquanto treinador do Fluminense, recebeu uma proposta para dirigir a seleção brasileira. E por ética, o Muricy não aceitou. Nunca mais o Muricy foi cotado para a seleção brasileira. O medo da diretoria do Flamengo é que, ao ser convidado oficialmente, o Felipe se lembre desse exemplo do Muricy Ramalho e não queira perder o cavalo selado. Que num canto da sereia do Rodrigo Caetano, ele possa ver, é a minha chance, é a chance de eu disputar a Copa do Mundo. O técnico argentino também é um treinador que tinha pouca experiência e bateu campeão do mundo. Então esses exemplos positivos e negativos podem acabar mexendo com a cabeça do Felipe Luiz e ele acabar aceitando a proposta da seleção brasileira. O lado menos mal disso é que, caso isso aconteça, a mira volta a ser em Jorge Jesus. Porque se o Felipe aceitar o convite da seleção brasileira, vai ser no mesmo momento em que o Jorge Jesus estiver livre no mercado, porque ele não vai ficar no Al Hilal. Quem sabe, numa eventual saída do Felipe para a seleção, o Mister volte para o Flamengo. Gente, isso tudo é especulativo, tá? Devido às declarações do Rodrigo Caetano. Pode ser que o Felipe Luiz bata no peito e diga não quero ir para a seleção agora. Mas pode ser que ele mude de ideia, como a CBF mesmo mudou. E se houver o convite, o Felipe pode acabar aceitando. Só que vai coincidir no tempo do velhinho que vai estar ali livre no mercado. Aí, quem sabe? Fala uma coisa para vocês. Hoje, tá? E olha, prestem atenção. Especulativo. Nós estamos só conversando, batendo um papo. Mais nada. Ninguém quer crise. Eu quero o Felipe Luiz no Flamengo pelos próximos 200 anos. Para ficar bem claro, para não ficar... Nós só estamos conversando. Somos família, tá? Família, responde para mim. Se o Felipe aceitasse um convite da CBF, o melhor treinador para voltar para o Flamengo é mesmo Jorge Jesus? Seria uma maneira de deixar as coisas menos insaborosas para a nação rubro-negra? Coloque aqui nos comentários, por favor. Fiz o vídeo no time certo para quem quiser poder acompanhar às 18h30 os jogos que podem tirar o Flamengo
da liderança do certame. Mas não se preocupem, não há problema com relação a isso. Problema vai ter mesmo se vocês não me seguirem nas redes sociais e não se inscreverem aqui no canal. Aí, ó, vai acontecer isso que tá na telinha. Eu vou começar a sumir.